Uma boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estarmos aqui para este evento online sobre papel das vacinas para garantir saúde em 60 mais e CCNTs, com um painel muito qualificado de grandes especialistas dos diferentes setores que poderão trazer aqui uma visão bastante ampla para que a gente possa se atualizar sobre a recomendação das vacinas para essa população. Na realidade, para essas populações, certo? Porque além da população com condições crônicas não transmissíveis, também a população com 60 a mais, e a gente vai ver que são populações que muitas vezes se misturam, né? Então, pessoas muitas vezes com mais de 60 anos de idade, que são também as pessoas que têm condições crônicas não transmissíveis. Então, para começar aqui, eu vou fazer essa breve apresentação, né, sobre apresentando algumas das razões para a gente estar fazendo esse, esse debate de hoje, e depois já vou começar a chamar os nossos panelistas. Bom, então, por que vacinas para pessoas com mais de 60 anos e CCNTs, né? A gente está muito acostumado com o esquema vacinal para crianças, mas a gente sabe que vacinas existem para todas as faixas etárias e a gente tem que estar muito atento a isso. Aqui, só para a gente, então, enfatizar que 7 em cada 10 pessoas com mais de 60 anos de idade também tem uma ou mais condição crônica não transmissível de saúde, né? Então, diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia, então diferentes condições crônicas, também condições respiratórias, né? Então, asma, DPOC, então são diferentes condições crônicas que muitas vezes estão presentes nessa população. Aqui, né, um quadro, hoje eu vou falar em seguida sobre os objetivos gerais do nosso evento de hoje, mas a gente vai falar sobre a VSR, né, que é o vírus sincicial respiratório, então a vacina para o vírus sincicial respiratório, e assim como influenza, Covid, né, outras infecções virais respiratórias, o vírus sincicial respiratório também ele pode levar a quadros, então, de complicações cardíacas, cardiovasculares, né? Então, aí mostrando esse estudo, por exemplo, que essas pessoas que tiveram a infecção pelo vírus sincicial respiratório, elas também apresentaram um evento cardiovascular, né, durante a sua internação, pessoas com mais de 50 anos de idade. E aqui é a nossa preocupação, né? Então, por que estamos preocupados, então, chamando tanto atenção para esse tema e fazendo este evento? Então, como a gente pode ver por esse gráfico que nós consultamos ontem no site do Ministério da Saúde, existe aí uma baixa cobertura vacinal, infelizmente, né? Então, a gente percebe que a população que nós estamos atentos aí, que são essas pessoas acima de 60 anos, que têm a recomendação de vacina de Covid-19, né, o reforço a cada 6 meses, na realidade, a cobertura vacinal está muito baixa. Então, a mais alta é das pessoas de 75 a 79 anos, e mesmo assim, abaixo de 40% dessas pessoas com a sua cobertura vacinal, né? E, portanto, que receberam a vacina de Covid-19, o seu reforço neste ano. E quando a gente fala sobre influenza, né? Então a gente vê que realmente o maior grupo que está recebendo essa vacina são pessoas acima de 60 anos, então a gente sabe que também é uma vacina anual, que tem o reforço anual e que é extremamente importante para reduzir o número de internações, né? Que as consequências da gripe são muito importantes em pessoas, principalmente, né, claro, em todos os grupos populacionais, mas a gente sabe que pode ser muito perigoso, inclusive em pessoas de mais de 60 anos e aquelas que vivem com condições crônicas não transmissíveis, como os nossos especialistas vão explicar. E a gente está vendo aí que, apesar de estar maior, né, nesse grupo populacional, apenas 50% dessa população está vacinada. Portanto, faltam outros 50% que não receberam a vacina de influenza esse ano ainda. Então, é uma situação bastante preocupante. Claro, o Fórum tem sempre apoiado os movimentos a favor da vacina
né, para ampliar a cobertura vacinal, como esse movimento do Ministério da Saúde, vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. E até por isso, nós temos preparado materiais para auxiliar os profissionais de saúde e os gestores a tomar as melhores decisões sobre vacinas e orientações para vacinas, principalmente pensando em pessoas com condições crônicas, né, o que inclui, como eu já disse muitas vezes, as pessoas com mais de 60 anos. Então, por isso, estou muito contente de compartilhar este lançamento. Nós estamos fazendo neste momento, então todos que estiverem aí com o celular em mãos, então podem escanear o QR Code para ter acesso a esse novo infográfico que nós desenvolvemos para facilitar a vida dos profissionais de saúde e dos gestores, para saber quais são essas vacinas especiais, do calendário especial de pessoas que têm condições crônicas não transmissíveis, como eu já disse, né? Diabetes, câncer, obesidade, então, diferentes condições, então existe toda a legenda ali indicando quais são essas condições e quais as vacinas para cada uma dessas condições. Eu vou pedir também para a nossa equipe para compartilhar no chat o link, então quem estiver pelo computador vai poder acessar pelo link aí o, é, o, a página onde está esse material, esse infográfico, que também pode ser baixado e distribuído livremente, né, por todos aqueles que podem se interessar ou se beneficiar acessando esse material. E vejam que é um material que conta aí com a parceria, né, e o apoio de mais de 60 organizações de todo o país, dos diferentes setores também. E outro material que vai ser, que nós vamos fazer o pré-lançamento hoje, inclusive uma das nossas panelistas que está aqui hoje vai fazer o pré-lançamento, porque ela que trabalhou aí supervisionando toda a revisão desse call to action, que é o call to action pelo aumento da cobertura vacinal de pessoas com condições crônicas não transmissíveis e pessoas maiores de 60 anos de idade. E como todos podem ver aí, é um material, é um call to action que está contando com o apoio, com a parceria de uma série de organizações, né, mais uma vez, como a gente tem feito aqui no Fórum CCNTs. Então, para quem não conhece o fórum. Ah, e aqui eu trouxe esse último slide, né, dessa minha apresentação de abertura, para lembrar da campanha que nós fizemos no ano passado sobre a gripe, né, a importância, então, da vacina para a população com CCNTs e para a população com mais de 60 anos, né, visto que realmente a gripe aumenta o risco de uma série de doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, né, e também agravamento de condições como asma, DPOC ou o, a dificuldade do manejo de diabetes e outras condições crônicas não transmissíveis. Bom, e para aqueles que já conhecem o fórum, eu sou Mark Baroni, sou fundador e coordenador geral do Fórum CCNTs. Quem já conhece sabe que este é um espaço de interação, então fiquem absolutamente à vontade de usar o nosso chat para se apresentar e durante todo o nosso evento para colocar as suas perguntas e os seus comentários sobre o que estiver sendo apresentado. Mesmo porque, ao final, nós teremos um amplo espaço de debate, então, tudo aquilo que foi colocado no nosso chat como perguntas e como comentários vai ser muito útil para o nosso debate ao final. E para que a gente possa, então, iniciar, para que eu possa chamar os nossos panelistas, eu vou pedir para que a nossa equipe coloque o link do hot site desse evento, porque a mini biografia de todos os panelistas está no hot site, assim como os objetivos e mais informações da nossa agenda. Mas, enquanto isso, eu vou ler os objetivos do evento de hoje, que são entender o calendário vacinal para pessoas com mais de 60 anos e a importância das vacinas como contra o vírus sincicial respiratório e contra a herpes zoster. Reconhecer a maior vulnerabilidade a doenças preveníveis por vacina e, portanto, necessidade de cobertura vacinal adequada para pessoas com mais de 60 anos e aqueles com condições crônicas não transmissíveis. E anunciar o lançamento do Call to Action 2025 pelo aumento da cobertura vacinal em pessoas com mais de 60 anos e ou com condições crônicas não transmissíveis, unindo esforços entre os diferentes setores para garantir o engajamento de líderes, autoridades e toda a população.